Bem-vindo a mais um curso de Introdução à Mecânica Quântica. Eu sou o professor Elias e hoje nós vamos discutir a função de onda. O que é uma função de onda? Né? De onde ela vem? Por que função de onda? São todas essas questões. O que se pode tirar a informação de uma função de onda? Né? Ah, professor, nunca ouvi falar função de onda. Não, de uma certa forma, você já deve ter estudado sobre ondas, uma função matemática que descreve o comportamento de uma perturbação. Por exemplo, ondas em corda, ondas eletromagnéticas, ondas, né, descritas por um campo elétrico. Né? Então, você já deve ter estudado. Então vamos lá? É uma perturbação do espaço-tempo, uma onda, tá? Progressivo, que desloca ao longo do espaço e no tempo também ela fica oscilando. Por exemplo, ondas, quando você joga uma pedrinha no lago, aquelas ondas formadas no lago, são ondas superficiais. Se você pensar que na superfície ondas, essas ondas estão propagando radialmente, então nós temos o que? Onda no plano XY. Tá? Eu falando, são ondas mecânicas, mas ainda assim são ondas. E um termo matemático é uma função matemática, ondas. Tá? Função de onda. Ainda assim, continua sendo. Outro exemplo é o que? Ondas mecânicas, bem como o som, a voz, se propaga em três dimensões. Então, nós temos onda em três dimensões. Ok? Mas aqui, neste exemplo, vamos verificar em uma dimensão apenas, para ficar mais fácil. Então, vamos lá. Função de onda. Apresento para vocês, aqui do lado, essa equaçãozinha pequena aqui. Ela é pequena, mas dá um pouco de trabalho. Muita álgebra. Esse foi meu cachorro lá. Muita álgebra. Muita. E ela é fundamento, é uma equação fundamental da mecânica quântica. A solução dela são duas, na verdade, né? Então, são as soluções. Uma delas é a função de onda. Você determina a função de onda de um sistema governado ou determinado por esse potencial aqui. Quando fala potencial, energia potencial. Por essa energia potencial aqui. Com o que você obtém de solução? A função de onda. Quando você tem a função de onda, você pode trabalhar com ela para determinar quem? A energia do sistema conforme é descrito por esse potencial aqui. Existem diversos potenciais, diversos. Então, cada potencial, ou seja, cada probleminha quântico, é governado por um potencial. E tem um método diferente de resolver, uma solução diferente de resolver essa equação, resultando em um problema quântico. Ok? Então, vamos ver. Essa equaçãozinha é dividido em três termos. Quais são eles? Aqui é a energia cinética. Nós vamos estudar parte por parte. Aqui a energia potencial. Na mecânica clássica, somando a energia cinética com a energia potencial, você tem a energia total do sistema. Então aqui é o termo de energia total. Ok? Vamos começar com função de onda, que é uma das soluções, uma da solução da equação de Schrödinger. Temos que tirar essa informação.
Conforme for o problema aqui, ó, esse potencial, você vai ter uma função de onda diferente. Um potencial degrau é um tipo de função. Potencial barreira é outro tipo de função. Potencial poço de potencial quadrado é outra função. Consequentemente, outra forma de energia. Sempre discreto, tá? Sempre discreto. Então, você vai ter níveis de energia discreto. Então, vamos lá? Vamos pensar na função de onda. A função de onda é descrita por essa letrinha grega aqui, psi. Era puramente matemático, não tendo significado físico algum. Por exemplo, vamos pensar numa função de onda de uma partícula livre. Ela é descrita dessa forma, exponencial I kr menos ômega t. K é o vetor de onda, ou número de onda, né? Nessa forma que é vetor, tá? E temos aqui a frequência angular da onda. Então, uma perturbação espaço-tempo. Você já deve ter estudado ondas em cordas. Como que é a função? É descrito dessa forma. Campo elétrico, solução das equações de Maxwell, ela é descrita dessa forma. Ah, funções de Maxwell? Como? Eu não lembro, professor. Tá bom? Então vamos fazer uma revisão aqui. Tá? Nós temos sempre uma onda que se propaga dessa forma. Espaço, tempo. Um belo exemplo que eu vou usar aqui agora é as equações de Maxwell. Como elas são, as equações de Maxwell? Bom, são 4 equações. Ah, são 4 equações. Ah, mas professor, como assim 4? Como assim 4? Você fala 4, mas elas são de origem de outras pessoas. Sim, são sim, são. Eu vou explicar por quê. Mas primeiro, vamos discutir todas essas 4 equações e dizer por que ela chama equações de Maxwell. Somente para relembrar. Acredito que o seu professor já deve ter explicado. Você pode ser que não esteja lembrado. Tá ok? Então nós temos aqui a lei de Gauss. Tá? Então aqui você tem o divergente do vetor deslocamento de campo resulta em quê? Em uma densidade de cargas livres. Quando o campo passa por um meio material que gera cargas livres, pode ser o excesso de elétrons, então a falta de elétrons, essas são cargas livres. Tá? Se não tem essas cargas livres, esse cálculo aqui, tá? Essa equação diferencial, ela é nula. O que é esse D? Esse D é chamado vetor deslocamento de campo. E o E é o campo elétrico. A relação entre eles é essa constantezinha aqui, que é chamada o quê? Permissividade elétrica. Está aqui embaixo, permissividade elétrica. Tá? É ela que descreve que tipo de material que o campo elétrico, tá, está mergulhado. Melhor, né? Em que o material está mergulhado no campo elétrico. Tá bom? Tipicamente, o ar é um valor bem próximo ao do vácuo. Muito próximo mesmo. Então, você pode aproximar as constantes elétricas, neste caso a permissividade, do ar a um vácuo e recebe o índice zero. Tá ok? Outra coisa, permissividade é suficientemente, tá? Não precisa falar necessariamente elétrica, porque somente a permissividade é elétrica. Então é redundante falar. A outra equaçãozinha muito importante é a lei de Faraday. Essa é grandíssima importância. Por quê? Porque através dela, foi possível construir os motores
elétricos, por exemplo. Campo magnético variando no tempo, tá? Gera campo elétrico. O vice-versa, né? Então, vamos lá, com o sinalzinho de menos aqui. Lembrando que B, o que é B? É indução magnética, onde o vetor magnético é dado por essa letrinha H. A relação entre elas é essa constantezinha aqui, analogamente, tá? Para o campo elétrico. Essa constantezinha se chama permeabilidade magnética. Somente a permeabilidade é magnética. Redundante falar as duas, tá bom? Pois bem, a outra lei, chamada lei de Gauss para magnético, onde o divergente de H é zero. Ele diz que o quê? A inexistência de monopolos magnéticos. Bom, Maxwell, né? Século XIX, início do século XIX, né? Então, não se sabia muito sobre faixas de temperatura. Se você submeter o material a temperaturas muito baixas, ela surge aí um novo ramo, tá? Da física. Esbarra num ponto onde essa física de temperaturas elevadas, temperaturas ambiente, deixa de prevalecer. Se conseguiu um monopolo magnético a baixíssima temperatura, abaixo de 2 Kelvin. Foi publicado na Science, tá bom? Está aqui o endereço do artigo. Os monopolos magnéticos. Mas o que é isso? Monopolo magnético. Bom, você tem um ímã, tá? Norte e sul. Você tem lá um ímã, aqui. Norte, sul. Você vem cá e quebra ele. Então, os dois pedaços terão norte, e sul. Tá? Sempre os dois polos. Maxwell, não, aliás, a lei de Gauss diz que não tem como ter monopolo magnético. Por isso, diferentemente da lei de Gauss elétrico, pode ter cargas livres, não tem polos livres. No entanto, foi publicada recentemente na Science que é possível, se submeter o material a temperatura muito baixa, é possível ter monopolo magnético. Mas a nível de spin, tá? Se você pensar que é um elétron, a nível de elétron. Então depois você consulta. Mas por enquanto, vamos manter as leis de Maxwell válidas. Monopolo magnético não é possível, ok? Tá aí, tá? Monopolos magnéticos de spin em cristais. Aqui é outro exemplo, tá? Monopolo aqui, somente um, isso é nível de spin, tá bom? Foi conseguido a temperaturas muito baixas. Então quem quiser acessar, pode acessar. Continuando as leis de Maxwell, a última, muito importante, é a que, quando o campo magnético variar ao longo do espaço, produzia corrente elétrica. Essa era uma forma, tá, de produzir corrente elétrica variando o campo magnético. São os dínamos, né? As hidrelétricas. Utiliza muito essas equações, essa equação especificamente. Tá? A de Faraday, os motores elétricos, que o, variando o campo elétrico, produz campo magnético variável no tempo, gerando torque nos motores. E as dos dínamos, variando o campo magnético, gerava corrente elétrica.
apresentou uma grande revolução na indústria, essas duas equações. Uma casa com a outra para dispositivos elétricos. E Maxwell notou que, através de uma placas paralelas, tá? Uma amperiana, ele verificou que, além dessa corrente induzida, produzia também um campo elétrico. Aí ele inseriu mais um termo a essa equação. Neste caso, essa equação com os três termos ficou conhecida, ou melhor, chamada de Lei de Ampère-Maxwell. Também contribuiu para quê? Unir essas quatro equações. Pensava-se que o campo magnético e elétrico eram independentes. Maxwell mostrou que não. Ele unificou os campos elétrico e magnético, unindo essas quatro equações. Resulta em quê? Em duas outras mais. Substituindo o vetor deslocamento e o vetor campo aqui e aqui, onde esse B é chamado de indução magnética, tá? Fazendo essas substituições, no próximo slide, nós temos as quatro equações substituídas. Se aplicarmos o rotacional aqui, primeiro membro, tem que aplicar no segundo, tá? Para manter a identidade. Se você aplicar, teremos outra equação. Como? Rotacional do rotacional de E, surge aí quatro termos. Dois deles são nulos. Melhor sim, né? Dois deles é nulos. Ficam dois. Esses dois resultam o quê? Menos Laplaciano de E, menos o menos, tá? Laplaciano, mais o divergente do gradiente, o gradiente do divergente de E, do campo elétrico, que é igual, levando esse sinalzinho de menos aqui, seria menos, né, a permeabilidade magnética, o derivada temporal da densidade de corrente, mais as constantes elétricas e magnéticas, mais fácil falar, né? E a derivada segunda de E, né? Que é derivada aqui, então torna derivada segunda. Tá? Porque esse rotacional fica aqui, rotacional de B. Derivada temporal do rotacional de B. Substituindo o rotacional de B aqui, tá? Então fica derivada disso aqui, menos a derivada disso tudo. Então, por isso, tá? Ficaria menos e menos. Multiplicando tudo por menos 1, para quê? Para o Laplaciano ficar positivo. Aqui fica negativo, positivo, positivo. O divergente de E, tá? Podemos trocar por isso, pela lei de Gauss. E aqui, essa densidade de corrente aqui pode ser trocado por essa identidade em que diz que a condutividade vezes o campo de um material, em um material gera corrente, tá? Elétrica. Se substitui aqui, esse constante sai de dentro da derivada. Então, aqui a aula não é voltada para as equações Maxwell. Apenas estou relembrando para vocês as equações de Maxwell. Então não vou entrar muito em detalhes. Vamos dizer que existe a presença desses campos em um material similar ao vácuo. Bom, vácuo, ele é não condutor e não produz, a presença do campo elétrico não produz cargas livres. Então vamos pensar num modelinho para simplificar as equações. Um meio não condutor quer dizer o quê? Condutividade, essa constante de condutividade é nula. E outra, ausência de cargas livres, quer dizer que esse divergente aqui é zero.
Então, o que vai sobrar? Esse primeiro termo e esse último termo aqui. Tá? Como é o vácuo, então recebe ambos as constantes, esse índice zero. Ok? Podemos continuar? Então podemos, né? Essa equaçãozinha aqui, se você for ver ondas, ela é equação de ondas, cuja solução é uma função periódica. A função periódica mais global, geral, que podemos verificar é uma exponencial. Tá? Então a solução dela seria como? Expo E0, uma amplitude, tá, do campo, exponencial I, KR menos ômega T. Essa é a solução. Assumindo que 1 sobre C ao quadrado, que é 1 sobre a velocidade quadrática, comparando essa equação com uma equação de onda, aqui dá lugar de 1 sobre a velocidade quadrática. E o produto dessas duas constantes, fazendo a raiz, fazendo o inverso, resulta na velocidade da luz. Ok? Nós vamos usar isso aqui depois. Analogamente para os campos magnéticos, tá? Da mesma forma, amplitude exponencial I, KR menos ômega T. Se fizer aqueles cálculos novamente, fazendo a substituição da outra equação, tá? Você encontra a mesma equação de onda para campo magnético. A solução seria desta forma. Os dois são presentes ao mesmo tempo, se propagando. Nós temos aí o que chamamos de ondas eletromagnéticas. É descrito desta forma de desenho aqui. Onda eletromagnética atravessando uma superfície. Esse desenho apenas para mostrar a presença do campo elétrico e o campo magnético. Na verdade, aqui é a indução magnética. Né? No entanto, as equações de Maxwell mostram que a indução magnética é muito menor que o campo elétrico. Por isso se dá grande importância ao campo elétrico, pelo fato de B ser muito menor. Quanto menor, professor? C. C, velocidade da luz. Tá. Como se mede, professor, a intensidade que incide nesta superfície? Bom, uma forma de determinar a intensidade dessas ondas eletromagnéticas incidindo nessa superfície aqui, a intensidade, igual você mede. Os caras ali da mecatrônica ou trabalha com Arduino, utiliza aqueles detetores de luz, mede a intensidade. Como que se mede isso? Algebricamente. Algebricamente, nós podemos determinar a intensidade através do vetor de point. O que é vetor de point? Está descrito aqui embaixo. E vetorial H. Campo elétrico, vetor, campo magnético. Resulta num vetor de point. E a intensidade é um módulo disto. O módulo de E vetor H. É uma forma de determinar a intensidade. Se você voltar aqui no desenho aqui embaixo, tá? Você verifica que E está perpendicular ao B, ao H. Lembrando que B e H têm a mesma direção, porém módulos diferentes, intensidades diferentes. Então estão perpendiculares. Produto vetorial dá lugar ao quê? É o módulo de E vezes o módulo de H vezes o seno do ângulo entre E e H. O ângulo entre E e H é π sobre 2. Seno de π sobre 2, 90 graus, né? É 1. Então a intensidade é o módulo de EH. Aqui, EH. Mas a relação entre B e E, conforme as equações de Maxwell, é o que? O módulo de E é igual a C módulo de B. Tem que ser módulo. Por quê?
E não está na mesma direção que B. Não estão perpendiculares, pois nós fizemos os cálculos aqui, tá? Mostrando que forma um ângulo de 90 graus. Então, nós temos que analisar isso aqui como intensidade. Tá? A intensidade do campo E, campo elétrico, é igual a C vezes a intensidade do campo indução magnética. Das equações de Maxwell, tira isso. Se substituirmos essa identidade aqui no cálculo da intensidade, nós temos 1 sobre C permeabilidade vezes E. Porque B é H sobre H é B sobre permeabilidade. Tá? E o C está lá. Saindo lá de dentro, 1 sobre C E vezes E. Então, E vezes E aqui dá lugar ao quê? Módulo quadrático de E. Pam. Opa, então a intensidade é proporcional ao módulo quadrático do campo elétrico. Sim. Nós podemos trabalhar aqui um pouquinho para tirar essa constante magnética aqui. Lembra que eu falei que iria usar 1 sobre C quadrado igual a produto das duas constantes? Pois bem. Então, utilizando essa identidade para substituir 1 sobre zero, nós temos que a intensidade é igual a êxito. Então, a intensidade é igual a constante elétrica, C, módulo quadrático do campo elétrico. Lembrando que o campo elétrico é o quê? É essa função de onda aqui. Então, o módulo quadrático dessa função vezes C, vezes essa constante elétrica, você determina a intensidade. Então, se você medir a intensidade e fazer o trabalho inverso, você determina a intensidade ou o módulo, né, do campo elétrico gerado por essa luz que você mediu a intensidade. Ok? É assim que se mede. Agora tem uma outra forma de medir, considerando que a luz são fótons, conforme proposto por Einstein na teoria do fotoelétrico. Ou quantum, né? Um pacote de energia chamado quantum, plural quanta. Pois bem, vamos pensar que existe um feixe de luz, podemos pensar num laser, melhor um laser já direto, tá? Monocromático, uma frequência bem definida. Então nós temos aqui pacotes de energia propagando e vamos pensar em uma parecida uma gaussiana, né? Imaginária, um volume cilíndrico, tá bom? Onde esses fótons estão caminhando com velocidade c, no vácuo, vamos dizer que seja no vácuo, tá? Atravessando uma superfície A. Aqui são fótons com energia HNI, por isso que eu disse um laser, seria melhor, né? Uma luz monocromática, onde a energia é bem definida. Então vamos pensar na potência. Você mede aqui a potência dessa luz, um laser com uma certa potência, atravessando uma superfície A. Nós podemos determinar a intensidade dessa luz. É a relação da potência atravessando uma superfície A. Então a intensidade, professor, você está me dizendo que a intensidade é uma forma de densidade superficial de energia? Sim. A cada unidade de área, você tem uma dada potência. E isso é intensidade. Vamos parar por aqui? Não, vamos continuar. O que é potência? Potência é a energia realizada, transferida, né, em uma unidade de tempo, por unidade de tempo. Então vamos colocar isso na equação. Energia por tempo, potência, dividido por área. Isso aqui é intensidade. Intensidade de uma onda. E se estamos trabalhando com fótons, então, se existem nesse feixe
N fótons com energia hν, isso aqui é a energia total. Então, a intensidade é o número de fótons com frequência νi por intervalo de tempo atravessando uma superfície A. Nós temos o que chamamos de intensidade. Ah, professor, então podemos relacionar a intensidade com aquela intensidade do módulo quadrático do campo? Sim, podemos sim. Vamos, devemos. Então, voltando aqui, temos que trabalhar aqui um pouquinho para nos dar um entendimento melhor. Se pegarmos esse C, passa dividindo aqui nessa equação, e pegar essa hν, a energia de cada fóton, passa para o outro lado dividindo, para o segundo membro dividindo, nós temos isto. O que significa? Vamos voltar aqui ao cilindro. Para o fóton sair desse ponto e chegar até esse ponto, ele teria percorrido um dado comprimento. Que comprimento é esse? O comprimento de um cilindro. Se ele está viajando a uma velocidade c, tá? E ele decorreu um certo intervalo de tempo, ΔT, então c vezes ΔT é o quanto ele percorreu, lá na cinemática, primeiro colegial. C ΔT. Se pegar esse comprimento, multiplicar por essa superfície, essa área, tá? Comprimento vezes a base, nós temos o volume do cilindro. Beleza? Se você voltar aqui na equação aqui embaixo, C ΔT vezes A. Isso aqui é um volume. Se dentro desse volume contém N fótons, então são N partículas dividido por um volume, nós podemos entender como densidade de partículas ou densidade volumétrico de partículas. Tá ok? Professor, então essa identidade vai nos dar a densidade de fótons conforme o feixe? Sim. Sim. Então nós temos aqui a densidade de fótons. Então a densidade de fótons é essa identidade aqui, ó. Constante elétrica dividido por hν vezes módulo quadrático do campo elétrico. É a quantidade de fótons contida em uma unidade de volume. Reescrevendo essa equação, temos aqui. Continuando, nós podemos dizer que ρ, melhor, quanto que é raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5? É o mesmo que raiz quadrada de 5 ao quadrado, que é igual a 5. Podemos fazer isso com essa densidade? Sim. Raiz quadrada de ρ vezes raiz quadrada de ρ é raiz quadrada de ρ quadrado. É ρ. Então, se pegarmos essa equaçãozinha e substituir aqui dentro da raiz e aqui dentro da raiz, nós vamos ter isto. Então, nós temos aqui E é uma função de onda, de campo elétrico. Então, aqui nós teremos uma função vezes outra função de onda. Beleza? Tá claro isso? Então, ρ, que é essa densidade de fótons, pode ser dado ou associado ao produto de duas funções de onda, cuja as funções é dado por essa raiz quadrada vezes o campo elétrico. Sim, que o módulo quadrático dessa função de onda vai nos dar o quê? A densidade. Se está claro, ótimo. Se não, volta, reveja esse vídeo, esse trecho, porque é muito importante essa passagem, onde podemos descrever a função de onda dado por
a amplitude, essa raiz quadrada vezes a exponencial. Tá? Isso aqui é muito importante para nos dar um significado físico, uma interpretação física do que é densidade, o que é função de onda, a importância de saber e entender o que é função de onda fisicamente, ok? A função de onda ela é imaginária, tá? É um número complexo, não é algo palpável, mas o módulo quadrático dela, assim como eu descrevi, né, na aula anterior, no vídeo anterior, o módulo quadrático de um número complexo é real. Então ela se torna real, palpável. Então a densidade de fótons se torna algo palpável, baseado em uma função de número complexo. Continuando. Então vamos lá. Conforme o experimento de Young, disse que ondas passando por fendas ocorre interferência, né? Onde a presença da interferência é dada por isto. Franjas no anteparo. Somente comportamento ondulatório pode produzir franjas. Somente um comportamento ondulatório pode ter o efeito de interferência. Se incidirmos partículas, a ideia seria essa, tá? Por essas fendas, em correspondência, formaria o quê? Pontos de incidência dessas partículas. Beleza? Espera-se isto. Mas Young não, mostrou claramente que se espera que partículas passando por essa fenda, em correspondência, terão intensidade e incidência, tá, de partículas numa região correspondente a essas fendas. Pois bem, vamos continuar. Se incidirmos um feixe intenso nessas fendas, vai formar franjas, claramente. Se fizermos isso, colocar um detetor aqui, vai conseguir medir essas franjas também. Isso é um feixe intenso de luz. Mas se fizermos a experiência de um fóton por segundo passando por essas fendas, e esse detetor medindo um fóton por segundo, ele vai medir aqui, mede aqui, acolá, de cá, e por aí vai. Isso em segundos. Mas se você pensar que uma hora tem 3.600 segundos e fizer esse experimento durante 5 horas, bom, dá um bom tempo aí, uma boa contagem de fótons suficiente para formar algo desse tipo. Observe formação de franjas. Um fóton por segundo, passando em duas fendas. Esperaria que não formasse, né, franjas, mas formou. Formou franjas. Figura de interferência, característico de natureza puramente ondulatória. Mas se o fóton é partícula, por que ele apresentou esse experimento? Esse resultado correspondente ao experimento de ondas. Isso mostra que fóton é partícula, como também ondas. Dualidade onda-partícula. De Broglie falou que um fóton tem comportamento ondulatório e de partícula, depende da circunstância. Nunca os dois ao mesmo tempo. Continuando, se interromper, bloquear uma das fendas,
incidindo fótons, você vai observar o quê? Uma incidência local. Não vai ter formação de franjas, assim destruindo, tá, a informação de interferência. Volta a ser partícula. Isso aqui é característico de partícula. Então a luz tem comportamento de partícula e também de ondas, não os dois ao mesmo tempo. Daí surge a ideia de dualidade onda-partícula. O fóton tem a dualidade onda-partícula. Então vamos pensar no experimento de um fóton. No instante da fenda até o anteparo existe um certo volume. Se fizer uma integral, já que existe uma função de densidade de fótons, e fazer o cálculo de todo o volume, você vai encontrar quantos fótons? Um. Apenas um fóton. É isso que a integral está dizendo. Se fizer o cálculo do volume, tá? Aliás, fazer o cálculo de número de fótons ao longo desse volume, claro que existe uma probabilidade de você encontrar esse fóton. Qual a probabilidade? 100%. Então, em algum ponto do espaço ao longo desse volume, existe uma probabilidade diferente de zero de encontrar esse fóton. Eu não sei onde está, mas eu posso dizer que existe este fóton e está presente em algum lugar. Se procurar ao longo de todo o volume, existe uma probabilidade de 100% de encontrar esse fóton. Essa equaçãozinha está querendo dizer isso. Tá? Então, se neste caso o E seria campo elétrico, associado, nós associamos apenas um formalismo matemático que nos permita maior entendimento do que seja função de onda, para depois seguirmos em frente na mecânica quântica. Esse é um belo exemplo de demonstrar o que é função de onda, se tem interpretação física da função de onda, o que é uma densidade e dualidade onda-partícula, associada à existência de um único fóton, mas deve interpretar este campo com muito cuidado, já que a visão clássica a ele associada é exatamente o que os resultados experimentais contradizem. Mostra que é onda, tá bom? E se você voltar lá atrás, com o experimento de Planck, a equação de Planck, mostra que nós não podemos usar assim. Se usar a função de onda, a função de campo elétrico, conforme a equação proposta por Rayleigh, que chegou a um resultado muito, muito inesperado ao experimental, onde a equação dele não descrevia a região do ultravioleta e ficou conhecido como catástrofe do ultravioleta. Nesse momento que Planck propôs algo diferente, surgiu a mecânica quântica, chamando quantum. O fóton é um quantum de energia. Bom, aqui apenas para facilitar, um artifício matemático para facilitar o nosso entendimento. Bom, um outro ingrediente a ser introduzido é o que? O princípio da superposição, que é o que? A soma dos campos. Vamos dizer que são duas fendas, dois campos de origem, né? Então E1 e E2. É a superposição de campo elétrico. Bom, vamos pensar que a função de onda seja descrita dessa forma. Desse fóton, que passa por duas fendas. Então, são duas fendas, então nós teremos Ψ1, Ψ2. O módulo quadrático é o módulo quadrático da soma dessas duas ondas.
Então, fazendo isto, nós temos esse cálculo. Lembrando que isso aqui é real, é real, é real. Então, e esse produto não vai ser necessariamente real. Temos que pegar somente a parte real. Por isso que esse R está aqui. Tomando a parte real do produto dessas duas funções. Substituindo psi1 associado ao E1, psi2 ao E2, tá? Nós podemos colocar isso em evidência, ficando somente isso. Então, esse termo aqui seria o termo de interferência, responsável pela formação das franjas no anteparo. Ok? Então, esse modelo, tá, permite um entendimento sobre a interferência, assumindo a condição de superposição. E probabilístico, assumindo que existe uma probabilidade, tá, de encontrar o fóton em algum lugar, assumindo que a densidade de fótons é dada pelo módulo quadrático da função de onda. Então, já que estamos inserindo o conceito de probabilidade, então isso aqui seria uma função, tá, de onda, ou amplitude de probabilidade de encontrar o fóton em algum lugar. O módulo quadrático, tá, nos dá a densidade de probabilidade. Densidade de probabilidade. Esse modelo pode nos ajudar ao entendimento sobre a amplitude de probabilidade e a superposição das funções de onda. Tá? Lembrando que aqui nós propomos apenas um caráter formal de função de onda associada ao campo elétrico e vice-versa. Tá ok? Eu espero que esse termo possa ter ajudado a entender. Superposição e uma interpretação probabilística da função de onda com o experimento do campo elétrico sobre interferência conforme Young propôs. Um outro experimento muito interessante, a hipótese de de Broglie, veio através de dois pesquisadores, dois grupos, né, de pesquisadores, Davidson Gerne e Thomson, em anos seguintes. O que ele fez? Ele pegou um feixe de elétrons, colimou perfeitamente, incidiu em um cristal e um detetor varreu formando um ângulos, tá? De 0 a 90, pode extrapolar um pouco mais, né? E verificou o quê? Difração. Difração. Professor, difração é igual a interferência, um princípio de interferência, que é um fenômeno puramente ondulatório. Só é possível ocorrer difração por ondas. Sim, somente ondas. Se você verificou o efeito de difração, quer dizer que é um experimento puramente ondulatório. Elétrons são partículas. Incidido num cristal, verificou uma figura de difração. De Broglie, o nome dele é esse, de Broglie. Então, hipótese de quem? De Broglie. Por isso que é DD, tá bom? E esse D é maiúsculo, porque é o nome dele. Não ria. Bom, o momento de uma partícula, o momento linear de uma partícula, é igual a essa constante de Planck dividido pelo comprimento de onda. Esta equação propõe que o quê? Que a partícula tem comportamento ondulatório. E uma onda, um fóton, por exemplo, uma onda eletromagnética, por exemplo, pode ter comportamento de partícula, pois ele, por carregar momento. Ah, professor, então eu tenho 70 quilogramas e estou caminhando a 1 metro por segundo. Então eu tenho momento
pode ser dito que eu tenho um comportamento ondulatório, porque quando eu passo por uma porta não ocorre difração. Devia, né? Não, realmente devia. Porque o fenômeno da difração, bem como a interferência, é dito que o comprimento de onda tem que ter a mesma ordem de grandeza que a abertura da fenda. Então, se a fenda tem 1 metro, o comprimento de onda de 1 metro, então vai ocorrer difração. Se a onda tem 1,5 metro de comprimento, também vai ocorrer difração, porque estão valores bem próximos. Eu vou pedir para você fazer esse cálculo. Determine o comprimento de onda de uma pessoa caminhando, uma pessoa de 70 quilogramas caminhando a 1 metro por segundo. Bom, esse cálculo aí dá 70, tá? Aí você vai pegar a constante de H, que é 6,6 vezes 10 a menos 34, divide por 70. Esse número você vai verificar que é muito, muito, muito pequeno, da ordem de 10 a menos 32, 31, 32, tá bom? De metro. E a porta tem 1 metro. Verifique. São ordens de grandeza de 10 a 30 de diferença. Não ocorre difração. Que bom, né? Imagina as pessoas atravessando a porta e... Continuando. Então, vamos pensar no experimento de Davidson. A energia é dada pelo momento quadrado dividido por 2 vezes a massa. Isolando aqui o momento, verifique que é a raiz quadrada de 2 vezes a massa vezes a energia. Substituindo na equação de de Broglie e isolando o comprimento de onda, temos essa equaçãozinha aqui. Se pensarmos que um elétron tem essa massa, a constante de Planck é esta, ele submeter esse elétron a uma energia correspondente a 55,2 elétron-volt, tem no SI é 8,8 vezes 10 a menos 18 joules. Substituindo essa energia e essas constantes aqui na equação de de Broglie, verifica que o comprimento de onda é da ordem de 1,65 angstrom. Incidindo, submetendo o elétron a 55,2 elétron-volt no feixe de elétrons, tendo essa energia cinética, colidido em um cristal de níquel, cujo parâmetro de rede é 2,15 angstrom, Germe varreu o detetor de 0, tá, a 90 graus e verificou um pico. Tá? Chegou luz no detetor. E esse pico, chegou luz não, chegou elétrons, aliás, nesse detetor formando corrente. 50 graus. Fazendo esse cálculo pela equação de Bragg, ou a difração de Bragg, dado por isso, correspondeu a esse cálculo. Bateu em cima com os valores de 50. Então, a teoria, o resultado dessa teoria corresponde exatamente ao observado. Isso mostra que os elétrons estão ocorrendo difração. Se estão ocorrendo difração, quer dizer que o elétron também pode ser considerado como uma onda. Não somente partícula, mas como uma onda. Então depende do experimento, das circunstâncias, onde você pode considerar o elétron como partícula. A corrente elétrica, por exemplo, é partícula. Ora, pode ser considerado como ondas, igual a isso, uma difração de elétrons. Conforme os anos foram passando, desenvolveu melhores equipamentos, permitiu verificar
com partículas maiores. Tá bom? Aqui, realizou esse experimento com difração de elétrons e difração de raio-x no cristal. Observe a formação de anéis, tanto para raio-x, ondas, como para elétrons, que são partículas. Verifique que o resultado apresentou melhor resolução para elétrons. Os elétrons apresentou melhor. O centro do núcleo aqui, né? Ofuscou. O elétrons não. Os anéis mais bem definidos aqui. Né? Então, conforme for o experimento de difração, é melhor fazer com elétrons, conforme a análise desse artigo, desse trabalho aqui. Pode consultar. Aqui é um resultado, tá? Um experimento chamado anéis de difração, que você pode ser realizado no laboratório de física moderna. Verifique esses anéis. Esse aqui é um sal, os elétrons incidem numa cuba, vou mostrar, tá? Uma cuba aqui, tá? Os elétrons incidem no cristal, e o cristal tem um parâmetro de rede, que os elétrons incidem nesse tela aqui de sal. Esse sal luminesce com a colisão dos elétrons. Aqui dentro tem que fazer vácuo. Se não for vácuo, os elétrons vão colidir com os átomos do ar e nem sequer consegue chegar nessa tela. Observa que o experimento apresentando 5 kV. É uma energia muito alta. Então corresponde a 5 K electron-volt. Quer dizer que os elétrons, cada elétron está acelerado num campo elétrico. Tá? Você pensar em placas paralelas, coloca um elétron ali no meio. Então a diferença de potencial entre as duas placas é de 5 kV. Então esse elétron que está aqui dentro vai apresentar uma energia cinética que corresponde a 5 kV. 5.000 volts. Tá? Aí você faz o cálculo, você vê a energia cinética dela. Então, a ideia de experimento é esse. Conforme você vai variando a diferença de potencial, tem o comprimento de onda do elétron. É claro que conforme a difração que você quiser realizar, o comprimento de onda é importante, pois o parâmetro de rede tem que ser valores próximos ao comprimento de onda, vice-versa. Então, neste caso, você pode variar o comprimento de onda. Então, o comprimento de onda tem que ser da mesma ordem de grandeza que o parâmetro de rede do cristal. Então, você tem que submeter a esse elétron uma diferença de potencial mais elevada, da ordem de quilovolt mesmo. Tá? Foi realizado também para um carbono C60, uma molécula composta por 60 carbonos. 60 átomos de carbono, bem grande comparado a um elétron. É possível ver essa molécula por microscópio eletrônico, claramente. E o que verificou? Verificou este efeito de difração. Foi publicado na Nature em 1999, na página 1131. Vocês podem consultar. Você observa efeitos de difração conforme, tá, o comprimento de onda da partícula. Deixo como exercício para você determinar qual o comprimento de onda dessa molécula C60, utilizando a equação de quem? A equação do de Broglie. Tá ok? A ideia, mais ou menos, é parecida com essa. É como se a bola contornasse, virasse duas, contorna o goleiro e depois se une novamente, formando o efeito de fração. Superposição. Tá. Deixa aqui um exercício para você resolver. Se o comprimento de onda de de Broglie de um próton é
sem fenômetro? Letra A. Qual a velocidade do fóton? A que diferença de potencial deve ser submetido o fóton para chegar a esta velocidade? Aqui, a solução pode resolver. Aí, mas tenta resolver sem olhar aqui o resultado. Resolve e depois olha o resultado. Um outro exercício. Determine a densidade de probabilidade e o número de fóton quando o campo elétrico for da forma aqui, IKx. Letra B, cosseno de Kx. Vocês vão ver que o resultado é o mesmo. Agora, determine o K, número de onda, o vetor de onda, tá? Conforme o experimento de um fóton, quando o campo elétrico for da forma E0, amplitude, exponencial IKx. Letra B, cosseno de Kx vezes E0. Sugestão: experimento de um fóton, quer dizer que a integral da densidade de probabilidade ao longo do volume, dr3, é um vetor, é igual a 1. Tá? Ela leva o módulo quadrático disso e faz a integral ao longo de x. É igual a 1. Assim você vai determinar essas constantes. Outro. Qual energia deve submeter a um elétron para apresentar um comprimento de onda de 2 angstrom, conforme a teoria de de Broglie? Então você volta lá no slide anterior, volta o vídeo. Como que é a equação de de Broglie? Momento é igual a constante de Planck sobre o comprimento de onda. Você tem um comprimento de onda, então você pode determinar qual é a energia. Beleza? A energia é o momento ao quadrado dividido por 2 vezes a massa. Volta o vídeo, a equação vai estar lá. Mas tenta resolver sem ter que voltar. O valor é 37,7 eletronvolts. 1 eletronvolt corresponde a 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Aí usa a regra de 3 e você consegue encontrar. Tá bom? Por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula, vídeo aula.